E aí, pessoal, tudo bem? Então a gente vai falar hoje um pouquinho, né, sobre a polaridade nas ligações dentro da química orgânica, tá? O que que é isso? O que que é polaridade? A polaridade, né, ela acontece quando existe um polo, uma nuvem de elétrons dentro de uma ligação química, né, pendendo mais para um lado, mais para o outro. Existem moléculas que não têm esses polos, que são moléculas apolares, e existem moléculas que têm esses polos que a gente chama de moléculas polares. Existem moléculas com momentos de polo, né, é, dentro da química. Especificamente na química orgânica, como a gente está falando de ligações de carbono, quando eu estiver falando, né, de ligação entre hidrocarbonetos, ou seja, carbono e hidrogênio, a gente vai estar falando de moléculas apolares, tá? Quando a gente tiver algum outro átomo envolvido, um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre, algum outro átomo envolvido, aí nós vamos estar falando de moléculas polares. Por que a gente está estudando isso? A polaridade vai indicar muitas características físico-químicas para a gente. Tá? Moléculas polares se dissolvem em moléculas polares e moléculas apolares se dissolvem em moléculas apolares. Então, por exemplo, por que a gasolina não se mistura no álcool? Porque o álcool é uma substância polar e a gasolina é uma substância apolar. Né? Então, por isso, álcool e gasolina não se misturam. A gente sabe que por lei no Brasil, né, cada um litro de álcool pode ter em torno de até 27%, cada um litro de gasolina pode ter até em torno de 27% de álcool. Então, cada um litro de gasolina pode até ter 270 ml de álcool. E se eu pegar um litro de gasolina, colocar numa bureta e deixar parado, deixar decantado, a gente vai ver que vai ficar em duas fases. Né? Normalmente o álcool fica embaixo porque ele é mais denso, mais pesado, e a gasolina fica em cima porque ela é mais leve. Tá? Mas eles efetivamente não se misturam. Ah, mas por que, que na hora que tira a gasolina da bomba ela está uniforme? Porque está numa grande agitação. A hora que eu deixo parar, a gente vai ver que ela se separa. A gasolina não mistura no álcool, assim como a água também não mistura na gasolina, porque a água é polar e a gasolina é apolar. Só que assim, para a gente entender esse conceito de polar e apolar, a gente precisa lembrar do conceito de eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em atrair elétrons de outro átomo. Isso é eletronegatividade. Na tabela periódica, essa tendência ela cresce da esquerda para a direita. Então aqui, excluindo os gases nobres, né, que praticamente não reagem, nós temos aqui o flúor, por exemplo. Né? O flúor ele é o elemento mais eletronegativo que tem, certo? Ele tem um grande potencial, né, de atração entre os outros átomos. Então vocês podem ver aqui que nessa minha tabela, cada elemento químico aqui tem um valor. Esse valor de cada elemento químico aqui nós chamamos de eletronegatividade. Eu posso medir então a diferença de eletronegatividade e pela diferença de eletronegatividade eu chego à conclusão se a molécula é apolar, se ela é polar, se ela é covalente polar, se ela é covalente apolar ou se ela é iônica. Se o valor dessa diferença de eletronegatividade for zero, a molécula é apolar. Se o valor for entre 0 e 1,7, ela é uma molécula polar, covalente polar. Se for maior que 1,7, a gente vai estar falando de um composto iônico. Tá? Então, aqui, né, o sentido da eletronegatividade crescendo, né, para o lado do flúor. Quanto mais próximo do flúor o elemento tiver na tabela, mais eletronegativo ele vai ser. Lembrando que a eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em atrair elétrons de um outro átomo. Tá? Aqui, então, as ligações polares e apolares, né? Vocês podem ver aqui que uma ligação covalente ela pode ser polar, né? E se estabelece com átomos entre diferentes eletronegatividades, ou ela pode ser apolar, que vai se estabelecer com átomos de eletronegatividades iguais, ok? Ligação iônica versus ligação covalente. Né? A ligação iônica a gente sabe que é a doação de elétrons, é quando um elemento doa elétrons para outro. Ligação covalente é quando existe o compartilhamento
desses elétrons, tá? Em geral, elementos da família 1, 2 e 3 da tabela periódica, eles doam elétrons para elementos da família 15, 16 e 17 da tabela periódica. Em geral, é assim que acontece. E as outras ligações, a gente pode ter ligações metálicas entre os elementos, entre os metais de transição principalmente, ou a gente pode ter ligação covalente entre os elementos da família 14 e 17, principalmente entre eles e o hidrogênio. Tá? Vocês podem ver aqui que todas as ligações têm um valor, né, o valor da diferença de eletronegatividade. Como eu disse antes, cada elemento tem um valor de eletronegatividade. Quando eu faço essa diferença, diminuo um do outro, né, o resultado, se der zero, ela vai ser covalente apolar. Se o resultado der entre 0 e 1,7, ela vai ser covalente polar. E se der maior que 1,7, vai ser iônica. Tá? Aqui a gente tem uma ideia de vetor. O que é o vetor? Né? O vetor é uma entidade matemática, né, que vai indicar um sentido para a gente. Por que a gente tem essa ideia de vetor? Para a gente ter uma ideia, né, para que lado a nuvem de elétrons ela tende a ir entre uma ligação química e outra, dentro de um composto. Tá? É isso que a gente tem dentro dessa perspectiva de vetores. Na química orgânica, o mais importante para nós é saber o seguinte: se eu estiver falando de hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, é apolar, está resolvido. Se tiver algum outro átomo na molécula que não seja carbono e hidrogênio, ela vai ter alguma parte dela, então, polar. Aí a gente vai ter que ver a proporção, né? Às vezes eu tenho um átomo de oxigênio para 2 átomos de carbono. Olha, essa molécula tem uma alta polaridade. Às vezes eu tenho um átomo de oxigênio para 15 átomos de carbono. Olha, essa molécula tem uma polaridade, tem ali no oxigênio, mas é muito baixa, porque ela se sobressai na sua parte apolar. Ela tem mais carbono e hidrogênio, fazendo ligação apolar, do que qualquer outra coisa. Então tudo vai dar proporção quando a gente olha para a molécula. Tá, minha gente? Aqui deixa eu chegar na parte onde eu quero trabalhar com vocês, que é a polaridade e a solubilidade. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, água e etanol. É uma solução uniforme, porque a água se mistura no álcool. Tá? Eu tenho aqui uma mistura homogênea, beleza? Aqui, gasolina e querosene, mistura homogênea também, porque a gasolina é um hidrocarboneto, vem do petróleo, só tem carbono e hidrogênio. Então a gasolina, ela é apolar. E a querosene também vem do petróleo, também só tem carbono e hidrogênio, na sua maior parte. Né? Claro que eu encontro, tanto na gasolina quanto na querosene, alguns outros elementos ali, um enxofre, alguma coisa assim, mas é numa proporção ínfima, muito pequena. Então eu não consigo relacionar isso. O que acontece aqui para nós? Acontece que a gasolina e a querosene vão se misturar, porque as duas são apolares. Olha a gasolina e a água, elas não se misturam, porque a gasolina é apolar e a água é polar. A água é mais densa que a gasolina, por isso a água fica embaixo e a gasolina fica em cima. É aquela mesma história de quando misturava lá no laboratório de química água e óleo. Por que água e óleo não se misturam? Óleo é uma cadeia carbônica longa de carbono e hidrogênio. Em média, aí, um óleo tem, cada molécula de um óleo tem 15 carbonos para um átomo de oxigênio. Quer dizer, ela é efetivamente apolar. Então, por isso que o óleo e a água não se misturam. O fato de um ficar em cima e outro embaixo é por causa da densidade. O óleo ele é menos denso que a água, ele fica em cima, e a água é mais densa, ela fica embaixo. Tá? Então, um soluto polar tende a dissolver bem um solvente polar, assim como um soluto apolar tende a dissolver bem um solvente apolar. É assim que acontece. Tá? Isso é importante a gente ver, né, nessas relações aí, para ficar bem claro. Aqui, gente, o tamanho da cadeia e a solubilidade. O que isso, né, tem a ver aqui conosco? É assim, quanto maior for a cadeia carbônica, menos solúvel vai ser a molécula. Então eu posso concluir que solubilidade é inversamente proporcional ao tamanho da cadeia carbônica. Quanto maior for o tamanho da cadeia carbônica, menos solúvel vai ser aquela molécula. Então, cadeia carbônica grande, pouca solubilidade. Cadeia carbônica pequena, grande solubilidade.
Olha o exemplo aqui. Aqui a gente está falando de álcool, né? Porque temos hidroxilas, ó, o OH ligado a carbonos. Mas vocês podem reparar aqui, né, que no primeiro álcool eu tenho um carbono, no segundo álcool eu tenho 2 carbonos, no terceiro álcool eu tenho 3 carbonos, e aí eu vou indo, ó, uma hidroxila para 4 carbonos, uma hidroxila para 5 carbonos, uma hidroxila para 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vocês vão observando que a solubilidade vai diminuindo conforme aumenta o tamanho da cadeia carbônica. Por que a solubilidade diminui conforme aumenta o tamanho da cadeia carbônica? Porque a solubilidade é dada pelo quê? Pela polaridade. E onde é que está a polaridade aqui no álcool? Gente, a polaridade está na hidroxila, no oxigênio. É ele que confere o caráter polar, né? Através das ligações de hidrogênio que ele faz aqui com esse hidrogênio, ele vai se solubilizar em água. Só que conforme eu aumentar o tamanho dessa cadeia, proporcionalmente, né, aqui na primeira eu tenho uma hidroxila para 1 carbono, e aqui eu vou ter uma hidroxila para 6 carbonos. Na proporção, a primeira cadeia aqui, eu tenho uma cadeia bem mais polar do que a última. Conforme for aumentando o tamanho da cadeia carbônica, conforme mais carbono e hidrogênio eu tiver, ligação entre carbono e hidrogênio é sempre ligação apolar. Então, quanto maior for essa cadeia, menor vai ser a solubilidade. Vocês podem ver que os 3 primeiros álcoois têm uma solubilidade infinita aqui em 100 gramas de água. Depois, né, já passa a ser 8 gramas para cada 100 gramas, depois já cai para 2,2 gramas a cada 100 gramas, depois já cai para 0,6 gramas a cada 100 gramas. Começa a cair essa solubilidade, né? Ela efetivamente começa a diminuir conforme a cadeia vai aumentando. Então posso concluir que quanto mais carbonos eu tiver na cadeia, menos solúvel ela vai ser. E tenho que lembrar também que solubilidade a gente só vai estar falando se tiver algum oxigênio, algum nitrogênio, algum elemento diferente de carbono e hidrogênio na cadeia. Se for só carbono e hidrogênio, aí não importa se é uma cadeia pequena ou grande. Se for só carbono e hidrogênio, ela vai ser insolúvel em água, ela vai ser apolar. Tá, minha gente? Então aqui, né, a gente está falando dessa condição aqui do grupo carbonilo. Olha aqui, ó, um ácido carboxílico, né? É uma parte hidrofóbica, né? A gente tem aqui 2 oxigênios que vão render essa polaridade, né? Tem essa ligação com o hidrogênio aqui que vai interagir com a água, tá? Aqui também eu tenho um nitrogênio que vai render uma polaridade, tem uma ligação com o hidrogênio que vai fazer ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio com a água, né? Mas aí depende do tamanho do R que está do lado. Se for um R grande, se for muitos carbonos, essa molécula vai acabar sendo insolúvel. Se for pequeno, na proporção, aí ela pode ainda até ser totalmente solúvel. Então, vai depender. Para vocês terem uma ideia, a cadeia do sabão. O sabão ele é resultado de um sal de ácido carboxílico. Então, o sabão ele tem uma parte hidrofóbica, que é essa parte polar, onde estão os oxigênios, né? Eu poderia dizer que essa molécula aqui, se eu tirar esse átomo de hidrogênio e colocar um átomo de sódio, eu vou estar falando de uma molécula de sabão, se esse R aqui tiver vários carbonos. Eu fazendo isso, gente, o que acontece? Eu vou estar conferindo a molécula aqui, né, a propriedade, tá, hidrofóbica, né, que é aquela que vai se misturar com a água, e a outra parte que vai ser aversa à água, que vai ser uma parte apolar, que é o tamanho desse R ali, que é bastante grande, tá? Então preciso ter em mente essas condições. Hidrocarbonetos são apolares. Se eu tiver algum outro átomo na molécula que não for carbono e hidrogênio, não vai ser um hidrocarboneto, e aí essa parte vai ser polar. Aí eu tenho que medir. Se eu tiver uma cadeia muito longa de carbonos, olha, essa molécula ela vai ser insolúvel em água, porque eu tenho muitos carbonos. Agora, se eu tiver uma cadeia carbônica pequena, né, relativamente pequena, ou proporcionalmente, eu até posso ter lá 15 carbonos, mas eu tenho junto 15 hidroxilas. Opa, então proporcionalmente está de acordo, né? Está ok para ser uma cadeia polar, uma molécula polar. Aí vai se dissolver tranquilamente em água. Então, concluo que cadeia carbônica grande, menor possibilidade de se dissolver em água. Cadeia carbônica pequena, grande solubilidade de dissolver em água. É isso, minha gente. Obrigado.